Opa, pessoal, o tema aqui hoje é a Amazônia, já que num recente debate na Bandeirantes, no último dia 9, os presidenciáveis de segundo turno trocaram farpas quando o tema meio ambiente veio à tona, e especialmente no tocante ao desmatamento da Amazônia. A Amazônia, a gente sabe, é um bioma estratégico e corresponde a um dos maiores ativos ambientais para o Brasil e com ampla repercussão mundial, dada a sua responsabilidade na regulação do clima. O meu nome é Camilo Pedrolo, eu sou biólogo pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, fiz mestrado em botânica no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, em Manaus, e atualmente eu estou na Dinamarca fazendo doutorado em manejo de recursos naturais na Universidade de Copenhague. Eu trabalho com vegetação secundária, que é aquela vegetação regenerante, são florestas que crescem depois do desmatamento no estado do Pará, que hoje é um dos estados mais desmatados da Amazônia. Bom, então a gente assistiu, você que assistiu lá o debate liderado pela Bandeirantes, né? Foi um pool de emissoras. Você viu lá em algum momento o Bolsonaro convidou os seus seguidores para dar um Google e procurar as taxas de desmatamento num período específico lá do governo Lula. E realmente o governo Lula, em 2004, teve a segunda maior taxa de desmatamento do registro histórico, né, que é registrado pelo PRODES, é um programa do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que desde 1988 registra essas taxas de desmatamento na Amazônia. Em 2004 chegou a 27.774 km², perdendo apenas para o ano de 1995, no governo Fernando Henrique Cardoso, quando o desmatamento foi de 29 mil km². Né? Então, por que esses pequenos, teoricamente, 13.038 km² registrados em 2021 durante o governo Bolsonaro geram tamanha preocupação? A gente sabe que presidentes não costumam operar a motosserra, eles têm o poder da caneta na mão, né? Então, para a gente entender isso, a gente precisa voltar um pouco no histórico brasileiro com relação a isso, lá para o ano de 1970, no pleno governo militar, quando foi criado o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, e ele estimulava, né, os assentados, ou a criação de assentamentos de agricultores que vinham do sul e do sudeste do país para a região norte, mediante a condição de que abrissem áreas para torná-las teoricamente produtivas. Então tinha o lema integrar para não entregar, e esse lema também era movido por uma teoria conspiratória lá da época, que se aquele território imenso, a imensidão da Amazônia, ficasse desocupada, né, lembrando que ela é, na verdade, ocupada por comunidades tradicionais em praticamente toda a sua extensão, mas enfim, existia essa preocupação então de ocupar, de criar acesso, né, rodovias, então surgiu a Transamazônica também nesse período. E além dessa preocupação em ocupar, né, em tornar o território integrado com o restante do país, também não se discutia meio ambiente como se discute hoje, porque não tinha esse corpo científico, né, de informações que a gente tem hoje para entender a importância da Amazônia, né, que eu vou falar em seguida aqui nesse vídeo. Tá? Então foi apenas em 1997, com que a comunidade internacional se reuniu em Kyoto, no Japão, para assinar um termo, o Protocolo de Kyoto, na Conferência das Partes, né, uma importante conferência promovida pela ONU, com 192 países, incluindo o Brasil, então assinando esse acordo que impunha limites às emissões de gases do efeito estufa. Então o que aconteceu mais adiante, em 2004, né, ocorreu um boom de commodities que levou então a essa ocupação ainda mais intensa, né? A gente viveu isso, quem tem aí pouco mais de 20 anos, né, de idade, e se lembra, o Brasil viveu uma pujança econômica nesse período, né, e também essa falta de políticas públicas, né, que foram criadas então a partir de 2004, justamente em resposta a esse boom de desmatamento durante o período de Marina Silva, à frente da pasta do meio ambiente. O governo petista lançou o Plano de Prevenção e Combate ao Desmatamento da Amazônia, o PPCDAM, que foi a primeira política realmente efetiva pautada em 3 pilares, que são ordenamento fundiário e territorial, monitoramento e controle ambiental e fomento a atividades produtivas sustentáveis.
Então, nesse período, houve uma série de políticas relevantes, mas o PPCDAN foi uma das mais que cumpriu esse papel também de empoderamento ao IBAMA e a fiscalização de campo, né, contratando equipamentos e servidores, além da demarcação de terras indígenas e unidades de conservação de forma mais intensa lá na região norte. Então, o Combinado de Políticas Públicas foi responsável por uma diminuição da taxa de desmatamento em 75% durante o governo Lula, ou seja, de 2004, que foi esse pico, até 2010, que foi o último ano de governo Lula, o desmatamento caiu 75%. Se a gente estender até o período de 2012, segundo ano do governo Dilma, a redução foi ainda mais drástica, porque nesse ano a gente teve o menor índice de desmatamento da série histórica, foi um pouco mais de 4 mil km². Então, pegando lá de 2004 a 2012, o tamanho da redução chega a 84%. Além desse efetivo empenho, em 2009 o Lula veio aqui para Copenhague, né, ironicamente onde eu moro hoje, na COP15 em Copenhague, reafirmar o seu compromisso com a agenda ambiental, com a agricultura de baixo carbono e com a neutralização e com manter o aquecimento global não acima de 2 graus Celsius, com a média planetária, né, que isso é muito importante. Se a gente ultrapassar esse limite, a gente vai ter consequências inimagináveis e vai ser tarde demais, né? Então, para você ter uma ideia ainda melhor disso que eu estou falando, tá? Vou te largar mais alguns números. Nos 10 anos anteriores do governo Lula, se a gente fizer uma média histórica dos 10 anos anteriores do governo Lula, ou seja, de 1991 ao ano 2000, o desmatamento médio na Amazônia foi de 16.792 km². Eu vou repetir. Se a gente fizer uma média de 1991 a 2000, os 10 anos anteriores ao período Lula, a média de desmatamento na Amazônia foi de 16.792 km². E o Lula entregou, no último ano de governo, um desmatamento de 7.000 km². Ou seja, menos da metade, bem menos da metade do que os 16.792. Por outro lado, se a gente fizer o mesmo cálculo para o período do Bolsonaro, ou seja, de 2009 a 2018, os 10 anos anteriores, a média do desmatamento foi bem menor. Foi de 6.493 km². E o Bolsonaro está entregando, segundo uma estimativa do Previsiar, esse ano vai fechar em 15.391 km². Então eu vou repetir. Nos 10 anos anteriores do governo Bolsonaro, a média de desmatamento foi de 6.493 km². E essa estimativa do Previsiar, uma ferramenta do Amazon, um importante instituto de monitoramento do desmatamento, aponta que vai ser entregue, já foi registrado mais de 13 mil, né, como eu falei, e agora vai ser entregue em 15.391 km², ou seja, o dobro mais que o dobro da média dos 10 anos anteriores. Só para te dar uma dimensão, a cidade do Rio de Janeiro tem 1.200 km², então a gente perde aí por ano agora, com essas taxas, mais de 10 vezes a cidade do Rio de Janeiro por ano é suprimido de floresta amazônica. Então, é um pouco preocupante, né, pessoal? Tudo isso que eu estou falando é uma matéria que eu publiquei no Brasil de Fato, agora, essa semana, e tem uma segunda matéria que fala, então, um pouco mais da importância, né, de preservar a Amazônia. Então, por que é importante a gente interromper agora esse ciclo de desmatamento? Porque isso é um dos pontos mais importantes de todas as promessas políticas e econômicas que esses governos aí estão prometendo e discutindo, né? Lembrando que o governo petista tem uma política de desmatamento zero, né? Uma proposta, né? Isso não é fácil de obter, ele tem uma proposta que já vem lá desde o Haddad, já vem falando nisso, e outros partidos de centro, de direita e de centro-esquerda também estão propondo, né? A Simone Tebet, por exemplo, que é também do agro, ela propõe isso, ela tem consciência, ela sabe exatamente disso que eu estou falando. O único candidato que desvia disso, porque é um negacionista, é o Bolsonaro. Então o Bolsonaro tem uma visão utilitarista, ele não acredita em aquecimento global, por isso ele é muito pior, e isso está diretamente ligado com as atividades econômicas do Brasil, que aí eu explico nesse segundo artigo. Eu vou deixar o link aqui embaixo se você quiser ler a matéria na íntegra. Então a Amazônia pode atingir o ponto de não retorno em 2029 se mantiver ritmo de destruição
atual. Então esse ritmo aí é em média de 20% de crescimento ao ano, ou seja, nos últimos 4 anos o ritmo de aceleração tem sido 20%. Então esse ano está aqui, daí cresce 20% o desmatamento, cresce 20%. Isso é uma tendência, tá? Em função do desmonte da área ambiental que o Bolsonaro promove. E aí o famoso doutor Carlos Nobre, um dos mais respeitados climatologistas do país e membro do painel IPCC, sugeriu aí a teoria do ponto de não retorno, ou tipping point. Então tem um monte de publicações científicas, tá? Isso aí que o pessoal às vezes costuma assim, não, porque isso aí é uma teoria, então não dá para confiar e não sei o que. Bom, é uma teoria, mas tem uma fundamentação robusta, né? Então a gente já está vendo modificações na floresta amazônica que levam a um alarme realmente preocupante, porque as áreas do sul da Amazônia já estão mudando a sua fitofisionomia, né, a composição de plantas, né, que eram mais higrófitas, ou seja, dependência da umidade, já está sendo trocada por espécies que vão lá e ocuparam por causa da escassez de chuvas na borda, né? Então existe o arco do desmatamento, que é uma borda que a floresta vem sido engolida pelas bordas, né, em função, logicamente, do acesso, né? A floresta é mais difícil de começar a desmatar no miolo da floresta, né? Então o desmatamento precisa ser analisado assim, a descontinuidade das florestas na Amazônia Oriental, região predominantemente bolsonarista, inclusive tem uma outra matéria no Brasil de Fato, se você cruzar o mapa dos eleitores com o mapa dos alertas de incêndio florestal e de desmatamento, a gente vai ver que é predominante nas áreas, a predominância de desmatamento nos municípios que são predominantemente bolsonaristas, certo? Então a descontinuidade da floresta nessas áreas, ela causa a interrupção dos ciclos de chuva que transporta a umidade para outras regiões do país. Então existe uma outra questão que foi recentemente, né? Recentemente eu digo assim, nos últimos 10 ou 20 anos que tem se discutido mais sobre isso, que são os rios voadores. Então a Amazônia não só tem os maiores rios do mundo, como tem a maior fuga de água no ciclo de chuvas de um ponto do continente para outro. Então se a gente fosse ver ao redor do mundo, se a gente pegasse lá o continente africano, a Oceania, todas as áreas que estão na mesma latitude da região centro-oeste, sudeste e sul, né, fizesse uma faixa assim no globo, a gente ia ver que nos outros continentes a gente encontra desertos nessas áreas. Mas na América do Sul a gente tem uma outra grande floresta tropical, a Mata Atlântica, principalmente, né, partes também de cerrado, porém a Amazônia transporta essa água, né, é a água que evapora da floresta com um volume muito maior que a do rio Amazonas, inclusive evapora da floresta e leva esse rio voador, é um rio voador que é chamado, porque ele bate lá na Cordilheira dos Andes, tem a característica de ter a Cordilheira dos Andes, então não permite que essa umidade se dissipe em direção ao Pacífico, então batendo ali na Cordilheira dos Andes cria-se verdadeiramente um rio voador que acaba desaguando na região centro-oeste, sul e sudeste, que são os polos de produção de alimentos do mundo, né? Não é só o Brasil, ele alimenta o mundo. Então isso é muito preocupante. O mundo está de olho nisso. Se a gente perder a Amazônia, simplesmente vai interromper esse ciclo de chuvas e vai ter questões ainda mais agravantes no tocante à produção agropecuária nessas regiões, né? Além disso, isso também se conecta com outros 2 pontos, que é a questão dos reservatórios de água para energia elétrica. Então o Brasil majoritariamente funciona à base de hidrelétricas, né? Você deve saber disso. E então a gente já teve problemas aí recentes, inclusive, dos reservatórios estarem abaixo de um nível seguro e, consequentemente, aumentou-se. Foi lá para tarja laranja, tarja vermelha, enfim, o preço da energia elétrica, né? Então, sem a Amazônia, além da gente ficar com prejuízo na agricultura, de forma grave, e com a conta de energia elétrica mais cara, ainda os eventos de extremos climáticos, né, como por exemplo o El Niño, que na região sul do país gera chuvas concentradas e que causam alagamentos, causam deslizamentos, como a gente viu aí, cansou de ver, agora teve recentemente na Bahia, né, mas seguidamente tem no Rio de Janeiro, ali na região serrana do Rio,
enfim, tragédias que ceifam vidas, né, infelizmente. Então, é um cenário realmente catastrófico, e aí a teoria do Dr. Carlos Nobre é o seguinte: a gente não pode permitir que se perca mais do que 25% do bioma amazônico, e a gente já está muito perto disso, então a gente precisa interromper agora, porque se a gente chegar nesse tipping point, ou no ponto de não retorno, a própria floresta já não vai ter mais condições de se manter, porque a umidade dentro da floresta vai estar comprometida de tal maneira que as árvores não vão ter água suficiente para se manter e vai começar a desidratar, começando pelas bordas também, e vai acontecer um fenômeno de savanização da Amazônia, ou seja, o cerrado é um bioma da região centro-oeste, norte, nordeste também, que possui árvores mais esparsas e campo no meio, né? Então não é um bioma florestal. O que vai acontecer é que esse bioma, o cerrado, vai expandir em direção à Amazônia, a gente vai perder a característica de floresta tropical e o cerrado vai aumentar e a Amazônia vai diminuir, e isso vai comprometer esse ciclo de chuvas, com todas essas consequências. Então a gente não pode de maneira nenhuma permitir que a Amazônia chegue a esse ponto de não retorno. Só que a gente está muito perto. Se a gente continuar subindo essa taxa de desmatamento, e eu fiz aqui nessa matéria uma estimativa, em 2029, ou seja, 2029, a gente está em 2022, daqui a 7 anos, antes de acabar um possível terceiro mandato do presidente Jair Bolsonaro, a gente já vai estar chegando no ponto de não retorno. E aí não adianta mais fazer esforços de restauração florestal, que é uma coisa que eu trabalho e que eu acredito muito. Então a restauração florestal, ela pode ser produtiva, ela pode gerar desenvolvimento socioeconômico. Tem um projeto do próprio Dr. Carlos Nobre, que chama Amazônia 4.0, que fomenta isso. Você pode entrar no site amazonia4.0.org, tá na matéria lá, inclusive, como uma referência. Então é isso, pessoal. O voto em Bolsonaro é um voto de apoio ao desmatamento da Amazônia. Se o arco do desmatamento aumentar, e vai se Bolsonaro for reeleito, e principalmente pelas características do cenário político, como ele se coloca, né? Que é o seguinte: os governadores da região norte, eles são antiambientalistas na sua maioria, tá? Então já está definido o governador de Rondônia, do Acre, de Roraima e do Tocantins, e eles têm uma agenda antiambiental, infelizmente, bolsonaristas. No Pará, a gente está com o Helder Barbalho, reeleito em primeiro turno, que ele tem uma agenda ambiental, mas o Pará é o estado mais desmatado atualmente da Amazônia, então é muito complicado. Ele é tido como sustentável, mas com poucos resultados, assim como o Amapá também. Então a gente tem 2 estados lá segurando a onda, e no Amazonas ainda tem a chance do Eduardo Braga, do MDB, tomar o poder, e ele é um pouco mais ligado nessa questão ambiental, tá? Então eu torço para o Eduardo Braga e eu torço para Lula presidente, porque o Lula, nesse cenário todo, ele vai representar o último bastião de proteção à Amazônia, porque ele já obteve resultados significativos no passado, ele estimula a agricultura de baixo carbono, ele tem no discurso dele isso, ele acredita em pesquisa, ele já investiu em educação, em ciência nesse país. Então, pessoal, olha, para quem está na dúvida, não tem um momento histórico tão importante que nunca foi tão fácil escolher um representante para esse país nosso, beleza? Então, me faz um favor agora, compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas que tu puder, né? Pessoas que são preocupadas com essa agenda ambiental e que precisam saber dessas informações, que infelizmente a gente tem uma baixa propagação. Essas são informações já consolidadas no meio científico, no meio acadêmico onde eu transito, né? Porém, eu sei que para a sociedade não chegam de forma clara essas informações, então estou fazendo aqui, tentando fazer a minha parte, trazendo um novo formato, vídeos curtos, né? Vídeos mais científicos sobre questões mais amplas, né? Eu que comecei esse canal em função do meu curso Plantando Saúde, que ainda está disponível lá na Udemy. Você pode procurar lá se você tiver interesse em horticultura produtiva. Mas então é isso. O recado está dado. Compartilha aí e dá um joinha e me segue. Beleza? Um abraço. Até a próxima. Tchau.